Leitura bíblica referente ao dia 4 de janeiro. Gênesis capítulos 8, 9 e 10, Salmo 4, Provérbios 1, 20 a 23, Mateus 4, 12 a 25 e a música O Mundo Vindouro. Jesus é o Senhor. Amém. Comecemos a nossa leitura de hoje em nome de Jesus. Mateus 4, a partir do versículo 12. Vamos lá. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. E isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Mas o seu nome invocamos, a palavra oramos, ruminamos, entre nós salmodiamos, falamos, hinos e cantamos, profetizamos, e assim o mundo, cosmos subjugamos, pois o plano eterno do Senhor, o inimigo não frustra, Cristo já o derrotou. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas clama. À entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Provérbios 1, 20, 21, 22 e 23. Amém. Vivamos com firmeza em vaga destreza. Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha?
Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Jesus é o Senhor. Amém. Transformou o que era tão formoso em um caos. O presente mundo Adão confiado para povoado e por ele governado, foi por Satanás e principados usurpado, passando a ser por ele. Prossigamos para Gênesis capítulo 8. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher e os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nele se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno,
dia e noite. Jesus é o Senhor, amém. A um anjo pelo Senhor eleito, mas uma rebelião. Capítulo 9 de Gênesis. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Cainã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que o vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo seja servos, ó Senhor Jesus. Versículo 25, repetindo. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Senhor Jesus. Perfeito, e entregue aceito a um anjo pelo Senhor eleito. Capítulo 10 de Gênesis. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisã, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras.
cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sapta, Ramá e Saptecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O príncipe do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Mizraim gerou Ludim, Ananim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Eti. E também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assu, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Geté e Mais. Mas Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Amém. Jesus é o Senhor. Essa é a nossa porção desse dia. E prossigamos aqui, concluindo com a canção O Mundo Vindouro. Tenhamos todos um excelente dia na presença e guardados pelo Senhor e no Senhor. Amém. Concluamos com a canção O Mundo Vindouro. Amém. Vivamos com firmeza, em destreza, o falar de Deus nos traz transformação e pureza. Preguemos o Evangelho pela vida fluir e a vida da alma odiar e sempre repelir. Sendo a nossa casa um lugar de oração, a promover a fé, chamados somos a essa missão, e assim nos aperfeiçoar para com Cristo reinar no porvir, 1000 anos sobre as nações aqui. Pois não foi a anjos que o Senhor, o governo do mundo grande vir sujeitou, embora ele sendo inferior, foi ao homem que o confiou.
de glória e de honra coroou, e em suas mãos tudo entregou. O mundo de outrora tão belo e perfeito, entregue aceito a um anjo pelo Senhor eleito, mas uma rebelião na hoste angelical transformou o que era tão formoso em um caos. O presente mundo Adão confiado para povoado e por ele governado, foi por Satanás e principados usurpado, passando a ser por eles controlado e dominado. Mas não foi a anjos que o Senhor o governo do mundo que há de vir sujeitou, embora ele sendo inferior, foi ao homem que o confiou. De glória e de honra coroou, e em suas mãos tudo entregou. Dos céus o reino de amor, a realidade chegou. Ser justo ao Senhor é fazer o que Ele mandou. O mundo em três aspectos nos tenta impedir: pecado, religião e a luta para subsistir. Mas o seu nome invocamos, a palavra oramos, dominamos, entre nós salmodiamos, falamos hinos e cantamos, profetizamos, e assim o mundo, o cosmos subjugamos. Pois o plano eterno do Senhor, o inimigo não frustra, Cristo já o derrotou. Deus tem na terra um povo vencedor, o reino superior a ele sujeitou. A glória e o louvor ao Senhor, força e poder, pois já triunfou.